A última soma de vetores que eu vou te mostrar chama regra da poligonal. Regra da poligonal. O que a regra da poligonal fala com a gente? Que você vai conseguir somar 2 ou mais vetores e estabelecer a direção e o sentido delas. Então, qual é a diferença? Porque você acabou de me mostrar a regra do paralelogramo. Por que eu vou precisar da regra da poligonal? Que a regra do paralelogramo a gente utiliza para a soma de 2 vetores. Para mais de 2 vetores, a gente já não usa ela. A gente usa a regra da poligonal. Para 2 vetores, você pode usar as duas, ou a poligonal ou a paralelogramo, tá? Então, a regra da poligonal define Então, vamos lá. Eu vou te apresentar aí 3 vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. E o que eu quero fazer é somá-los utilizando a regra da poligonal. Vou fazer uma primeira forma de soma aqui, ó. Ela vai ser o seguinte, ele quer que você some o vetor A com o vetor B com o vetor C. Como é que a gente faz isso e como é que a gente faz isso certo, né? Então, observa que eu fiz questão de colocar um quadriculado para eu conseguir contar quadradinhos para o lado, quadradinhos para cima, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Ele quer que soma o vetor A com o vetor B. Primeira coisa que você vai fazer, desenhar o vetor A, reproduzir ele aqui embaixo. Então, quem é o vetor A? Vou contar aqui em verde. 1, 2, 3 para o lado, 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Então, vamos lá. 3 para o lado tá aqui. Deixa eu fazer em verde. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí eu erro menos. Nossa, mas ficou ruim, hein? Melhorou. Esse é o vetor A. O que você vai fazer agora? Você vai colocar no final de A, que é essa parte aqui, ó. Você vai colocar o início de B. B é um vetor que é 2 para o lado, 2 para baixo. Então, ele é fácil de desenhar. Tá aqui, ó. Coloquei o vetor B. Quem é que eu vou colocar agora? O vetor C. O vetor C, ele é 3 quadradinhos para frente. 1, 2, 3. Tá aqui o vetor C. Por que é chamado de regra da poligonal? Porque agora o vetor resultante que nós vamos construir vai fazer com que esse monte de segmento se torne um polígono, tá? Como é que você vai fazer isso? Bom, basta você pegar agora o início. Então, quem é o seu vetor resultante no fim das contas? Ele vai começar no início do vetor A e terminar exatamente onde o vetor C terminou. Esse é o seu vetor resultante. Beleza. Ele te definiu direção e sentido. Como é que você vai definir módulo se em algum momento o exercício te perguntar isso? Você vai usar a sua esperteza. Você vai perceber o seguinte, esse vetor resultante, ele sempre vai ser uma hipotenusa de um triângulo. Tá aqui, ó. É assim, se precisar, se preciso for, que você vai calcular a intensidade ou quanto vale esse vetor resultante, fazendo que os quadrinhos ao lado o transformem em um triângulo retângulo, ó. Tem que ser retângulo para você aplicar Pitágoras, porque aí esse lado é um cateto e esse lado aqui é outro cateto. E o seu vetor resultante, ele vai ser a própria hipotenusa. Eu quero te mostrar agora uma segunda possibilidade que vai comprovar que a soma de vetores ela é comutativa. O que isso significa? Significa que a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos somar C mais A mais B. E vamos ver se essa soma dá a mesma coisa da soma de A mais B mais C. Então, vamos lá. De novo, aguenta meu sofrimento aí.
Primeiro eu vou colocar C. C é um vetorzinho que é 3 quadradinhos para frente. Tá aqui, ó. Coloquei. Agora, como é que eu vou somar A em C? Eu vou colocar o início de A no final de C. Deixa eu ver se eu vou precisar desenhar C mais embaixo. Eu vou desenhar C mais embaixo para eu não sofrer, tá? Então, agora eu vou desenhar A. A tem 3 quadradinhos pro lado, 5 quadradinhos pra frente. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, A tá aqui, ó. Então, agora eu tenho que somar B. Quem é B? B é um vetorzinho, que é 2 pro lado, 2 pra baixo. B tá aqui. Como é que vai ser o meu vetor resultante? O seu vetor resultante, ele vai começar na origem do primeiro vetor aqui e vai terminar no final do último vetor. Então, vamos tentar aqui fazer aqui a minha régua. Esse é o seu vetor resultante. Eita, ficou meio tortinho ali, mas é isso aqui, ó. Como é que eu vou te provar que esse vetor resultante aqui, ó, é a mesma coisa do outro vetor resultante? Eu vou fazer também um triângulo retângulo aqui, ó, para eu tentar calcular quanto ele vale. E aí eu vou te provar que esse cateto e esse cateto aqui, ó, tem o mesmo tamanho. Se ele tem o mesmo tamanho é porque tem a mesma hipotenusa, tá? Então, vamos ver. Nesse daqui, 1, 2, 3 quadradinhos na vertical. 1, 2, 3 quadradinhos na vertical. Na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, exatamente o mesmo triângulo vai surgir. Portanto, esse vetor resultante aqui tem o mesmo valor desse vetor resultante aqui. Então, só relembrando, regra da poligonal serve para a soma de mais de 2 vetores como para a soma de 2 vetores. Qual é a diferença da poligonal? Então, assim, essa é a primeira diferença de poligonal e paralelogramo. Segunda diferença, paralelogramo, os vetores ao serem somados tem que estar com as origens no mesmo lugar. Poligonal é a origem de um ligado no final do outro. Tranquilo? E eu não vou precisar mais do que isso sobre vetores para a gente conseguir trabalhar bem a questão de movimentos. Tá bom? Se você entendeu isso, a gente tá tranquilo. Pode seguir em frente.